Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a importância da oração e nós vamos ter como texto base aqui o livro de Efésios no capítulo 6. Como todos que já me ouvem há algum tempo sabem, que defendo muito a ideia de que o Evangelho ele não vem apenas para transformar nossa relação com Deus. É evidente que esse é o principal objetivo do Evangelho, mas também veio transformar as nossas relações pessoais. Nós sabemos que as nossas relações pessoais são um dos meios pelo qual Deus escolheu os meios mais efetivos de darmos testemunho da ação do Senhor em nossas vidas e darmos bom testemunho de Jesus. Então nós começamos esse capítulo, Paulo começa esse capítulo falando exatamente sobre isso, sobre como devemos nos comportar nas nossas relações pessoais. E nós temos que entender algo bem importante. Quando Paulo começa a falar da armadura de Deus que temos que estar revestido dela, antes de falar dessa armadura, ele fala de uma batalha, que nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados nas regiões celestiais, ou seja, contra as forças espirituais. Paulo fala disso porque muitas vezes, nesse nosso empenho de termos boas relações pessoais, de nos dedicarmos a termos boas relações, a fim principalmente de darmos bom testemunho do Evangelho e da presença de Deus em nossas vidas, vamos enfrentar lutas. E se nós não estivermos atentos, nós podemos nos equivocar pensando que existem adversários que são as pessoas com quem nos relacionamos. Mas Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra esses principados e potestades. Então, por isso ele fala que nós temos que estar revestido para que a gente possa vencer essa batalha e principalmente entendermos quem realmente são os nossos adversários. E Paulo então chega no versículo 18, fala que nós temos que orar no Espírito e perseverarmos e estarmos vigilantes nesse aspecto. Inclusive, depois Paulo fala que nós temos que perseverar na oração e súplica por todos os santos, ou seja, todo o povo de Deus, inclusive por ele, quando Paulo fala aos Efésios, pede que os Efésios também orem pela vida dele. Nós carecemos das nossas orações uns dos outros. Nós precisamos estar orando no Espírito, ou seja, em todo tempo, né? Paulo frisa bem isso, estejam orando em todo tempo no Espírito, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Nós não precisamos estar dedicando todo dia, 24 horas, de parar nosso dia para estarmos orando ou ficarmos enclausurados 24 horas num quarto fechado, mas a oração no Espírito é algo que pode ser constante. Ou seja, oração não são só petições, súplicas, mas oração é um diálogo que nós temos com Deus e esse diálogo deve ser guiado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente, como nós sabemos lá quando Paulo escreve aos Romanos, fala que o Espírito Santo nos ajuda quando nós não oramos corretamente, nós não sabemos orar como convém, mas Ele está conosco para nos ajudar, para que nós possamos receber a direção de Deus para as nossas relações. Como eu disse, não somente com Deus, mas o foco aqui são as relações pessoais, para que o Espírito Santo nos guie, nos dê discernimento das coisas que estão acontecendo, para que a gente não confunda os nossos adversários no nosso dia a dia, para que a gente não dedique nosso tempo e esforço lutando contra quem não devemos lutar, e sim contra os verdadeiros inimigos. Para isso, precisamos da direção do Espírito Santo, precisamos estar em comunhão com Ele diariamente, continuamente, porque somente Ele pode nos guiar, nos mostrar exatamente o que está acontecendo, porque nossos olhos naturais são limitados. E como Paulo escreveu esse capítulo, ele dizendo aqui, exatamente, acredito eu, que está falando exatamente sobre isso, para que nós não tenhamos a visão errada de onde devemos dedicar nossos esforços, contra quem realmente devemos lutar, que a nossa luta não são contra pessoas. Nós temos sim adversários, mas não são pessoas, não é carne ou sangue, mas sim poderes espirituais que tentam conspirar contra as nossas boas relações, contra o nosso bom testemunho nas nossas relações pessoais. E que orando no Espírito em todo o tempo, o Espírito Santo nos guiará e nos mostrará realmente onde devemos corrigir nossos passos, nossos pensamentos, nossas atitudes, para que assim possamos ter boas relações e darmos bom testemunho do Evangelho através da nossa vida pessoal. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado,
Senhor, nós carecemos do Teu Espírito Santo. Talvez não sejamos merecedores disso e por isso pedimos ao Senhor misericórdia e graça sobre nossas vidas. E perdão também pelas vezes em que nós agimos segundo o nosso próprio entendimento, segundo aquilo que contemplamos de forma natural. E nós erramos muitas vezes, damos mau testemunho, fazemos coisas que não devíamos, pensamos coisas que não devíamos, mas nós clamamos ao Senhor para que essa verdade que nos foi ensinada por Paulo, que nós devemos orar continuamente no Espírito em todo o tempo e estarmos vigilantes, fazendo nossas orações e súplicas não somente por nós, mas por todo o povo de Deus, para que todos possamos estar sendo abençoados e agraciados pelo Senhor com a direção do Teu Espírito Santo, para que as nossas relações sejam um sinal da existência do Seu reino, sejam um sinal da presença do Senhor em nós, e que assim o mundo possa glorificar ao Senhor em nome de Jesus. Nos agracia, Pai, com Sua direção, com Sua graça e com Seu amor e discernimento para sempre. Conosco esteja, Senhor, nos dirigindo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu lar e a sua família e que todos possam andar na direção do Espírito, que nós possamos ter uma vida de oração em comunhão com Deus e assim possamos dar bom testemunho do Senhor, discernindo quem são nossos reais adversários, aqueles que conspiram contra as nossas relações, e ao entendermos isso, possamos agir corretamente em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.